Bem-vindos ao Skyline Cast, o podcast que explora o futuro do mercado de luxo e as tendências imobiliárias globais, celebrando também as paixões pessoais de nossos convidados. Meu nome é Marcos Godoy e hoje eu estou aqui com a Juliane Garcia e a Daniela Godoy. Eu sou Juliane Garcia e hoje vamos falar sobre o mercado de luxo aqui de Balneário Camboriú com um convidado super especial. Eu sou a Daniela Godoy e o nosso convidado de hoje é o Neto Mafra, diretor da Boca Mafra Premium, a maior loja de carros de luxo de Balneário Camboriú. Neto, conta para nós, por que esse nome, Boca Mafra? Vamos lá, prazer estar aqui com vocês no Skyline Cast, mercado de luxo. Hoje falar também não só do imobiliário, que é a especialidade de Balneário Camboriú, e toda a Costa Esmeralda, né? Santa Catarina hoje, uma explosão de vendas, mas também de automóvel, né? Que é uma paixão que anda junto, principalmente na Dubai brasileira, Mônaco brasileira, como é conhecida hoje a nossa Balneário Camboriú. Então, o nome Boca Mafra, para contar bem simplificado para vocês, né? É fundado pela Boca Mafra Automóveis, né? Que era o apelido do meu pai de infância. Mafra é o nosso sobrenome. A gente está lá em Brusque há 79 anos, completamos esse ano em dezembro, de comércio no mesmo local. Em setembro fizemos 39 de carro. Então, Boca é o apelido do meu pai de infância e Mafra o sobrenome. Da onde que veio o nome Boca Mafra Automóveis? Dessa junção do apelido dele. E o apelido dele qual que é? O nome do meu avô era Ambrósio, disse que estava lá há 79 anos, depois meu pai herdou e comprou dos irmãos o comércio de secos e molhados, antigo armazém, e era um comércio do seu Ambrósio, que era o nome do meu avô. O nome do meu pai também é Ambrósio, né? Seria Ambrósio Mafra Filho, meu avô Ambrósio da Silva Mafra, e o meu é Ambrósio Mafra Neto, né? É um nome bastante incomum na época. Então meu pai, quando garoto, quando criança, não era acostumado, né? Porque os amigos de escola chamavam ele de Ambrósio, né? E aí ele era bom de quilica. Alguns locais do Brasil é bola de gude, bilica, né? Tem várias denominações. Na nossa região aqui, o nome tradicional, lá em Brusque, a gente é originário de Brusque, o nome é quilica, né? A gente chamava quilica. E aí existem 2 jogos lá tradicionais. Um que é o triângulo, que fazia um triângulo no chão, e aí tem que matar a do outro. E o outro é a boca, que faz uma boca no chão, né? Que é um buraco. Né? Alguns lugares chamam de buraco, enfim, tem várias denominações. E aí ele disse que era o campeão da escola lá e ele que era o fazedor, né? Ele que fazia a boca, lá redondinha, com o pé, a gente faz com o calcanhar, né? Estamos falando disso de 70 anos atrás, né? Então a gente pensa que o pátio do colégio era de barro, né? Era uma outra. De repente a idade de quem está escutando aqui, tá vendo, né? Escutando o nosso podcast, não vai saber o que é um pátio de barro numa escola, né? Então ele era o especialista em fazer boca e ele era o bom de quilica. Então, como era um nome diferente, todo mundo começou a chamar ele de Boca. E o apelido dele, eu nasci há 48 anos atrás, conhecendo meu pai por Boca, né? Nunca por Ambrósio. O meu avô era o seu Ambrósio e o meu pai era Boca, né? E aí ele me chamou de Ambrósio também. Por isso que todo mundo quase me chama de Neto. Meus amigos de colégio me chamavam de Ambrósio, por causa da chamada, né? A professora chamava pelo primeiro nome. E aí, então, o Boca Mafra é disso. Era um apelido do meu pai. Não foi só quando foi fundada a loja. É um apelido, hoje ele estaria com 75 anos. Então é um apelido já de 70 anos praticamente. E assim, ele sempre foi conhecido, né, como Boca Mafra. E aí em 86 ele fundou a primeira loja de carro como sócio investidor. E o nome colocou, aliás, o nome da nossa primeira loja foi Miami Automóveis. Depois até posso contar essa curiosidade, o porquê de Miami, que é uma loja que eu reabri ela fazem 7 anos. E depois de 2 anos essa sociedade se abriu, os 2 outros sócios brigaram, cada um foi para um lado e meu pai daí fundou, no mesmo local, o imóvel de investimento era nosso, fundou a Boca Mafra Automóveis, que esse ano faz 39 anos. Então, o apelido dele é da bola de gude, ou quilica, bilica, peteca, tem gente que chama também. Que legal. Bacana. E essa primeira loja é em qual cidade? Em Brusque mesmo? Ela é em Brusque, a gente está lá no mesmo local, né? Há 39 anos. Eu fiz 31 anos esse ano de automóvel. Comecei com 17, em 94. Tinha 8 anos a loja.
Obviamente é uma loja totalmente, né, moderna hoje, está estabelecida lá no mesmo local, né? 39 anos no mesmo local lá em Brusque. Que bacana. Neto, a Boca Mafra se tornou a maior loja de carros de luxo de Balneário Camboriú conhecida no Brasil inteiro. Qual foi a sua visão para chegar nesse patamar? Quais foram os seus maiores desafios, né? As decisões mais decisivas para se consolidar nesse mercado tão exclusivo? Então, lá em Brusque a gente sempre foi uma referência já de automóvel, né? 39 anos de loja, então é, aqui a gente está numa empresa, né, de marketing, de propaganda, de lead, e eu acho assim, vale ressaltar isso. Nós sempre fomos destaque lá em Brusque, mesmo em tempos de não ter internet, né, lá atrás, né, que era o quê? Que era anúncio nos jornais, Jornal da Capital, Jornal de Blumenau, Jornal de Joinville, nos grandes jornais, né, que é hoje, hoje é online, né, a gente está no online. Mas antigamente aí eu ia para São Paulo, comprava aquelas revistas que tinham a foto do carro, aí implementamos revista aqui em Santa Catarina. Então sempre tentando estar na frente um pouco de todo o mercado. E nessa nossa história, na trajetória, de estar sempre um pouco à frente, a gente foi ganhando força, foi ganhando como regionalidade, né? E sempre foi trabalhando assim, vai evoluindo, tu vai sempre quer ter um carro melhor, um carro importado. Então a gente já fazia isso lá em Brusque, mas obviamente numa escala muito menor. Eu quando comecei a trabalhar em Brusque, há 31 anos atrás, Brusque tinha 60 mil habitantes, né? Os carros, como dizia o nosso antigo presidente Collor, lá em 88, 89, que era quando eu iniciei, era uma carroça, né? Não tinha carro importado. Aí depois começou a vir as Land Rover, a BMW, a Mercedes, a gente já comercializava isso lá. E a visão da Premium, a abertura dela, assim, foi algo, assim, inusitado, né? A gente já era, negociava muito BMW 320, Mercedes 680, a gente é especialista em Land Rover. E lá em 2017, aí já tinha um pouco mais de carro importado, mas não era tanto, eu classifico assim, o mundo premium de carro, realmente, né, que teve essa abertura, foi pós-pandemia, né? Em 2017, quando eu completei 40 anos, eu resolvi me dar de presente um Porsche, né? Era um Porsche que eu comprei na própria minha cidade lá, era um carro do ano com 2.000 quilômetros. E fiz uma festa de 40 anos, me presenteei lá com esse carro, com esse Porsche. Obviamente, como vendedor, no dia posterior eu anunciei esse Porsche, né? Anúncio na Web Motors, que ela estava, né, já era forte, a Web Motors era um canal de venda despontado já nesse mundo de internet, estou falando de quase 10 anos atrás. Fiz aniversário num dia, anunciei no outro, no dia posterior veio um lead, como a gente chama, para esse carro. Uma ligação, aliás, né? Não era lead ainda, era ligação. Neto, vocês têm esse carro aí? Tem o carro. Não, mas tem mesmo. Daí filmamos o carro, né? Não tinha WhatsApp, não sei qual que é o meio que a gente passou a foto do carro lá para o cliente. E o cliente falou assim, olha, se vocês têm realmente esse carro, o carro é novo, 2.000 quilômetros, amanhã eu vou para aí, eu sou aqui de Santos, eu vou para aí ver esse carro. Vou pegar um avião e disse, ó, vou para Florianópolis, né? Eu disse, ó, nós estamos em Brusque, o aeroporto mais próximo aqui compra passagem para Navegantes, né? Que um motorista nosso vai lá te pegar. Então, não, eu não vou, eu não sei o horário que eu vou te avisar, porque eu vou com o meu avião. Ah, vem com o teu avião e tal, beleza. Então, tu avisa quando tu estiver saindo de Santos com o avião que eu mando um motorista lá te buscar em Navegantes. E assim foi, ele ligou, ó, tô indo para Santa Catarina, vou pousar em Navegantes, deu tudo certo. Saiu o nosso motorista, pegou ele lá, levamos ele a Brusque, ele olhou o carro é meu, fez o pagamento, não tinha Pix na época, não sei se era TED ou DOC, acho até que 2017 ainda era DOC. Pagou o carro, ó, vamos fazer contrato, vai levar? Não vou levar. Vai vir uma plataforma minha buscar o carro. Me leva no aeroporto que eu tô pegando meu avião e tô voltando embora. Beleza, tudo certo, carro pago, né? Aí eu comecei a pensar, pô, tem um serviço de concierge, tem um serviço de plataforma exclusiva, tem internet, que em Brusque eu não posso ter uma loja de importado porque o meu canal de venda é pequeno,
mas eu tenho internet que vende para o Brasil todo. Sim. E tem um serviço premium que o cara vem buscar um carro desse de avião. Eu vou começar a investir um pouco mais em carros diferentes, carros um pouco mais caros, tinha em Curitiba uma loja, lá na Avenida Europa, em São Paulo, eram as lojas famosas. Então, comecei a montar esse projeto na minha cabeça, dizer assim, eu vou montar. Aí começou a dar certo, né? Boto mais carro, vende mais carro. E aí eu amplio, né? Não vou dizer que nem hoje, que a Boca Mafra ela vende Oiapoque ou Chuí, mas ampliou muito a nossa venda para Curitiba, que é um polo é o maior polo per capita de carro prêmio do Brasil é Curitiba. Aí São Paulo, enfim, outras regiões, BH, Rio de Janeiro. E aí decidi montar essa loja, né? Aí veio alguns dos desafios, né? Como montar, como fazer, né? Então aí a gente chama contabilidade, chama marketing, chama parte financeira, reestrutura toda a minha empresa, né? Eu reestruturei toda a empresa para montar essa loja. Em 2019 eu resolvi, vou montar a Boca Mafra Premium. Onde, né? Florianópolis, por ser capital, né? Por ter essa pegada de Jurerê, que é mais forte ainda do que é hoje, ou Balneário Camboriú. Então coloquei lá prós e contras. Balneário Camboriú já era conhecida, não era tudo isso ainda, porque houve um boom também na pandemia, Praia Brava, tudo mais. E aí decidi por uma questão de logística, por uma questão de eu ainda morar em Brusque, ter filho pequeno e estar próximo do meu pai, que ainda estava vivo, disse, vou montar em Balneário Camboriú, que é mais perto. Eu vim para cá, olhei terreno e tal. Aí montamos a loja onde é hoje, para ser o segundo negócio. Em Brusque eu vendia na época de entre 250 a 300 carros na nossa matriz, em uma loja única, a maior loja multimarcas do Brasil, em ponto único que não seja grupo econômico. Montamos lá para ser o segundo negócio do grupo, né? E no primeiro mês, aí veio a abertura, né? Começamos a montar ela em agosto de 2019 para inaugurar em dezembro. Dezembro não ficou pronto, que a gente pegou um galpão cru, teve que montar tudo. Janeiro não ficou pronto, fevereiro não ficou pronto. Marcamos a inauguração para 18 de março. 17 de março veio a pandemia, né? Daí estava o estoque lá comprado, os carros, a equipe montada e a gente não pôde abrir, né? Aliás, fechou até a nossa loja de Brusque, até a matriz. A gente ficou 15 dias fechado. Santa Catarina foi o primeiro estado a fechar na pandemia. E aí veio todas as perguntas que todo mundo se fez, né? O que eu vou fazer com esses carro caro, como vai ficar o mundo, enfim, aquilo que todo mundo já sabe e viveu. Enfim, dia 6 de maio a gente abriu a loja, né? Entre dia 6 de maio e 30 de maio a gente vendeu 36 carros, né? Em 24 dias. Ela já passou o faturamento de Brusque, né, no primeiro mês, sendo que não era um mês completo. E assim, nós pegamos o boom, né, do mercado de luxo, do mercado de escassez, enfim, né, de tudo isso que ocorreu na pandemia. Pegamos o auge do negócio, né, nos tornamos referência. Aí todo mundo dizia, mas como? Quem é um maluco que está abrindo uma loja no Prêmio, né? Mas a gente não estava abrindo, a gente estava replicando o que a gente já sabia fazer, obviamente, segmentado, né? E foi um sucesso, assim. A Boca Mafra foi um meteoro de vendas. E aí tem várias situações que ocorreram, né? Que levaram o nosso nome muito rápido, assim, né? O Contuma. No dia 30 de abril, quando a gente, assim, abre, não abre, o que vamos fazer? Vamos devolver o ponto? Vamos ficar com a loja de Brusque dia 30 de abril. Acho que é 30 ou 31 de abril. Era a véspera de 1º de maio, que era feriado, né? Eu chamei o meu gerente e disse, nós vamos abrir a loja dia 6 de maio, que é 2 dias antes do meu aniversário. Quando ela for fazer aniversário, eu já faço uma coisa junto. Ela veio da pegada do meu aniversário. Nós vamos abrir amanhã, dia 6. E para abrir dia 6, nós temos que levar os carros amanhã, 1º de maio. Ninguém pode comemorar, ninguém pode festar. Tá todo mundo naquela assim, será que eu pego Covid? Não pego? Vem vacina? Não vem vacina? Amanhã a gente... Vamos botar no grupo geral para ver quem vai nos ajudar. E assim, foi unânime, assim, o nosso time lá de Brusque, acho que foram 30, nós tínhamos uns 55 funcionários, 36 disseram, não, amanhã a gente vai levar os carros para Balneário Camboriú. Aí o Brasil todo fechado, 1º de maio, nós pegamos o nosso time de marketing, botamos nos viadutos para cá de Balneário Camboriú, nos pontos aqui da Roda Gigante, que nem sei se tinha, mas assim, os morros, a orla, e saímos de Brusque em comitiva, parava no meio do asfalto, fazia vídeo,
tudo vazio, e soltamos em 1º de maio aquilo lá, e Boca Mafra soou pelo Brasil todo assim, meu Deus, quem são esses doidos que estão fazendo uma loja nesse momento? Então, assim, ali foi a primeira pegada, assim, da loja. E depois teve uma outras situações a mais que daí eu conto aqui no desenvolver do nosso bate-papo. Existe alguma peculiaridade do público de Balneário Camboriú que impacta a forma como você aborda e atende os seus clientes em comparação com outros mercados de luxo no Brasil? Sem dúvida. Sem dúvida que tem. E até te digo por quê. Por exemplo, se a Boca Mafra, e assim, é um pró pra gente isso, né? E por outro lado, pode ser um contra que muitas vezes a gente não consegue atingir o objetivo. Se a Boca Mafra Prêmio fosse em Balneário Camboriú, a gente não poderia atender de porta aberta, é fato. A pessoa de São Paulo, que tem uma loja igual a nossa, ela atende por hora marcada, 3, 4 segurança na porta, vidro blindado. Então, assim, não consegue ter a humanização que a gente tem. Nós estamos numa cidade altamente turística, né, onde a gente atende de portas abertas, a gente gosta de receber os clientes, deixa os clientes entrar lá, bater foto. No começo a gente não tinha uma frase lá que não pode tocar no carro tal, porque isso dá uma manutenção gigante pra gente. Hoje a gente, né? Eu vi numa loja lá de Dubai como que eles faziam lá, então implantei isso para cá. Nós somos hoje considerados pela Câmara de Vereadores, ganhamos lá uma moção, somos considerados um ponto turístico de Balneário Camboriú, é incrível isso, e as pessoas ligam para a prefeitura, como eu faço para ir na Boca Mafra, a gente tem relatos nesse sentido, né? E por outro lado, assim, ao mesmo tempo é difícil pra gente, porque imagine você lá, chega uma pessoa de chinelo, de shorts, camiseta, que tu pode pensar que é turista e é um comprador de uma Ferrari de 7 milhões. Então, a ideia, o nosso treinamento lá pro time é que tem que atender todo mundo igual, tem que dar atenção, porque se não fizer pergunta inteligente nesse sentido, entender para vender, que é um jargão nosso lá, a gente não consegue delimitar quem que é o comprador, quem que está lá sonhando, quem que está visitando, porque tem pessoas, olha, eu não tenho condições, eu quero, posso bater foto, posso olhar, posso conhecer? Óbvio, pode, fica à vontade, aqui é a nossa água, o nosso café, mas tem outros assim, ó, eu só vim dar uma olhadinha, e é o comprador, então ela tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas nós entendemos que enquanto a gente conseguir fazer essa humanização e ter esse marketing gratuito, porque a pessoa que vem para lá filmar, ela espalha no grupo de amigos, no grupo de família, então acaba elevando assim exponencialmente o nosso nome para todo o Brasil. Então, assim, valeu muito a pena para a gente nós trabalharmos dessa forma. Apesar que, aí, por exemplo, lá em dia 22 de dezembro, dia 15 de janeiro, a gente chega a atender 500, 600, 700 pessoas rodando ali dentro. Então, assim, chega a cansar, né? Porque tem o vendedor da vez, aí perdeu a vez, né? Tu vai entendendo, mas, enfim, até hoje a gente está aí indo para o 6º ano, já aqui em Balneário Camboriú, 5 anos e meio passado, então é muito, muito bom a gente poder receber, a gente poder ter os feedback, e sem contar as histórias, assim, né? Pessoas que ligam para a rádio ao vivo, programa, qual é o teu sonho? O meu sonho é que seja cantado meu parabéns, a gente teve agora, faz uns 15 dias, o menino ligou para a rádio, e o radialista pegou ele, mandou alguém buscar e foi cantar os parabéns para ele lá dentro, né? Crianças que vêm, que a família vem pro Beto Carreiro, que é um sucesso aqui na nossa região. Pai, a gente vai pro Beto Carreiro, mas eu quero também ir lá na Boca Mafra, né? Então, assim, tem muitos relatos, assim, nesse sentido, assim, de sonhos. Hoje a gente tem o Drive Experience, né? Uma empresa que a gente abriu há menos de um ano lá, onde a gente tem os passeios guiados aqui com o motorista nosso, ou o próprio cliente como piloto, que traz muita experiência para ele justamente buscando o público, né? Porque hoje na internet eu venho de estava comentando nos bastidores com vocês antes, eu sou de uma geração de loja de tijolo, que é como a gente chama, né? Que era a loja física, os clientes iam lá para comprar, e hoje a gente sabe, o cliente não vai mais lá, tu tem que impactar ele, né? E ser muito bem estruturado para fazer esse lead virar venda, né? Entender essa maturação da compra do cliente. Então, o nosso grande diferencial é que nós somos uma loja premium aqui com volume de clientes. Nem todo mundo é comprador ainda, mas a ideia e o treinamento que a gente faz é para que, se a pessoa não pode comprar, ser um turista, mas faz ele sonhar, né? Faz ele idealizar, faz ele realmente ter vontade de comprar, e se a gente atender bem, ele vai lembrar da gente. Se ele tiver uma foto bem batida lá dentro, se ele foi respeitado, se recebeu água, se recebeu um tratamento, se recebeu carinho e atenção, se ele veio para a nossa base de dados
para tratar esse lead lá para frente, né? Então, acho que é dessa forma aí que a gente tenta tratar os nossos clientes Legal. internamente. Vende uma experiência, né? Exatamente. E a venda é uma experiência, né? É Sem você dúvida. fazer a pessoa imaginar aquele momento, é bem legal. Lá em Brusque, né? Na nossa loja, o que eu passo muito para a equipe aqui é um pouco diferente, assim, né? Muda valores, muda um pouco o comportamento. Aqui a gente não é tanto cliente que financia assim o carro, né? Mas lá em Brusque, o nosso slogan aqui, inclusive, é Your Dream is Here, né? E lá em Brusque, a gente teve vários slogans lá durante toda a passagem, mas o que eu digo para os meus colaboradores é o seguinte: 65% dos carros que a gente vende lá é financiado. Então é uma realização de sonho para o cliente, mas nem é um sonho que ele tem na mão ainda. Ele muitas vezes tem que trabalhar para pagar o carnê, porque ele não tem a grana do carro para ir lá e quitar. Então, assim, a gente vende um sonho de 48, 60 meses. Então, realmente tem que tratar com uma experiência. Quanto mais experiência a gente der para o comprador, devido às proporções, né, vai ficar marcado para ele, para a história, né? E hoje, o custo de um cliente hoje é altíssimo, se tu não cuidar dele, se tu não manter, né? Então, realmente, gerar experiência é o que a gente mais quer. Bacana, é justamente essa pergunta, esse tema que eu ia abordar com você agora. Você trabalha com um público de alto poder aquisitivo, né? E que geralmente tem um alto poder de exigência também, né? Como é que você faz para adequar a tua estratégia de vendas para atender e satisfazer esse cliente exigente? Então, primeiro é treinar o time, né? O time tem que estar muito bem treinado, porque hoje tu atende, como eu disse ali, disse anteriormente, né? Tu pegar um cliente que tu não conhece ele, que tu nunca viu ele, né? Que tu não sabe se ele ainda é potencial ou não. Tu entender isso, muitas vezes, não é uma tarefa fácil, né? E aí quando tu atende uma pessoa que ela já tem poder aquisitivo há muito tempo, de repente ela tu consegue lidar de uma forma fácil. Aí depois tem hoje a geração nova, né? Que ganha uma grana rápida, vamos dizer assim, com mérito, tudo certo, mas cantor, MC, youtuber, que é uma outra forma de tratativa, né? Aí tem aquele cara que é o rico excêntrico, vamos dizer, né? Tem o new rich, que a gente chama. Então, assim, entender tudo isso, né? Sempre na temática, né? A gente vende máquina para pessoas, né? Então, tão importante quanto a gente entender do nosso produto é entender de pessoas, né? Perfeito. Uma outra que eu acho que vale ressaltar, e assim, a gente preza por isso, né? Tenta prezar cada vez mais. Nós temos vários compradores que a pessoa vai entender muito mais do que eu, que estou 31 anos no ramo. Vai entender muito mais do que o meu time que está lá. Então, quando eu falo para os vendedores, né? Principalmente quando estão assim, ainda um pouco cru, sendo capacitados para o negócio. Quando chega um cliente, que o cliente é muito especialista, fala para ele, poxa, como tu aprendeu isso? Faz pergunta, seja tu o questionador, porque ele vai te ensinar e todo mundo que sabe, que tem conhecimento, quer transpassar para outra pessoa. Então é importante entender esse outro lado, né? Mas sem dúvida, na pergunta anterior, né, do Godoy, é um dos quesitos aí de desafios, né? Como equipe sempre é o mais difícil, né? Montar time, gerir pessoas é um desafio diário aí que principalmente com essas mudanças, né, que vem muito rápida, né? Por exemplo, na pandemia, eu montar um time aqui era fácil, porque tudo que eu botava vendia, se eu não vendia, aumentava preço, né? Aí vem o ciclo que, ao contrário, que não é tão fácil vender, pô, eu ganhava tanto, não me programei, agora estou vendendo menos, eu vou sair, eu vou isso, vou aquilo. Então, assim, gerar, né, gerir time é um dos grandes desafios aí do mercado, sem dúvida alguma. E aí essas mudanças de regra no meio do jogo, né? Antes eu não respondi especificamente a pergunta ali, né? O que é desafio? Desafio é a gente se desafiar todo dia, né? Eu gosto muito daquela temática hoje, né? Tudo tem especialista para tudo. Hoje a pessoa vai jogar um futebol, tem quadra de futebol. Vai jogar tênis, beach tênis, cada um tem a sua quadra. Antigamente, na minha época, era quadra poliesportiva, né? Era todos os desenhos dentro de uma quadra só, né? Então a gente tinha que saber um pouquinho de tudo, porque no Brasil é mais ou menos assim, né? Tu tá numa quadra poliesportiva, tu tá jogando basquete, daqui a pouco o juiz apita assim: ei, tá com a bola na mão, era futebol, é pênalti. Né? A regra vai mudando no meio do jogo. Então essa adaptação de regra, né, ela acontece. Aí tu tá jogando vôlei e ele vai dizer, não, agora é basquete.
tu tá passando na rede aqui, mas tu tem que arremessar lá. Então a mudança de regra no meio do jogo é muito difícil. Agora acabamos de ver, é regra do IOF mudando, é regra daqui, regra de lá, né? A nossa questão tributária vai mudar de 2026 a 32, né? Vai ser escalonável. Então, assim, a gente tem empresa, mas a gente vai ter que rever a nossa empresa, rever todo o nosso conceito para ver se ainda é viável, né? Então, ter negócio é desafiador, né? Ter negócio, ser dono de CNPJ, e todo mundo quer ser dono de CNPJ. Essa é uma verdade, né? Quem está do outro lado, às vezes é colaborador, mas um dia eu quero ter a mim, né? E eu acho que tem que ter lá, tem que ter. O mercado é aberto para todo mundo, mas ter um CNPJ é muito difícil. O mais fácil na nossa empresa é comprar e vender. A parte mais fácil na revenda de carro é comprar e vender. Agora, gerar todo esse ecossistema que uma loja pequena, a pessoa tem que entender de marketing, tem que entender de contabilidade, tem que entender de RH, tem que entender de pessoas, tem que entender de garantia, tem que entender de máquina, né? Olha só quanta coisa, tem que entender de sistema financeiro, fluxo de caixa, né? É a quadra poliesportiva. Contabilidade, né? Entender tudo isso, que muitas vezes a pessoa pensa, pô, eu pensei que era comprar e vender, eu sou bom de comprar, eu acho que eu sou bom de vender, mas se eu não tiver toda essa gestão, não vai ter durabilidade. Então, realmente é um desafio diário aí, mas é o que a gente sabe fazer, é o nosso dia a dia. E estamos aí para gerar valor, para gerar sonhos, né? Realizar sonhos para os nossos clientes. Que legal, muito bom. E Neto, pensando nesses clientes de alto padrão, de alto luxo, como que a reputação e a confiança se tornam mais cruciais no seu segmento? E quais são as lições que você tira para o mercado de bens duráveis de luxo em geral? Sem dúvida alguma, a confiança, a credibilidade, né? Para mim, assim, é muito fácil falar nesse sentido, porque eu venho de como eu contei antes aqui do nome do meu pai, né? Eu sou a terceira geração, hoje a gente já está iniciando com a quarta geração na empresa, né? Começando a dar os ensinamentos, a ideia, ninguém tem o compromisso, mas a ideia é que a gente vá, né? Quer perdurar o negócio, eu acho que eu tenho muita cancha, eu tenho 3 irmãs minhas que são sócias ainda da empresa, então nós tocamos em 4 irmãos, cada um, eu toco no geral, né? Todas as áreas, vamos dizer assim, e cada uma delas aí, principalmente na parte financeira. Mas é um desafio diário, né? Lidar com o público, lidar com clientes, lidar com essas situações e sempre buscando, né? Evolução, treinamento, entendimento do mercado, assim, eu trato lá a empresa como, trago isso muito para os meus colaboradores, né? Que a nossa empresa é um organismo vivo, né? Sempre vão ter pessoas entrando, pessoas saindo, é normal, né? E tem que estar, porque se parar de entrar alguém ou parar de sair, ela vai estar com o prazo contado, né? Tem que ter essa geração. E gosto e levo muito para eles, né? Um sentimento de uma frase que é assim, né? A vida é boa, a vida é ótima, mas ela é difícil. A Boca Mafra é boa, é ótima, mas ela é difícil, né? Uhum. Ela é um desafio diário, né? E o mercado de luxo, assim, o mercado premium, né? Ele cresceu muito durante a pandemia, né? Hoje fala-se muito aí em transformação. Transformação, as pessoas não querem só ter o luxo, elas querem ter o luxo com qualidade, né? Luxo com qualidade é algo que a gente está vendo muito hoje. Antigamente alguma coisa de marca, ela tinha que mostrar muita marca, hoje ela só tem que te servir bem, né? Tu tem que estar confortável com ela, tu tem que estar feliz em usar ela e de repente tu não precisa mostrar para ninguém, né? Então, o veículo está se tornando assim, né? Carros estão se tornando assim, o mercado está partindo para esse lado e muitas vezes nessas transformações não é fácil tu estar sempre acertando. Tem uma campanha da Jaguar aí que eles mudaram totalmente o carro, mudaram o produto e foi um desastre para a marca, né? Então, assim, nada é muito exato, né? Tu não pode também fazer nem muito lá, nem muito cá, né? Então, é bastante desafiador, assim. Com quantos colaboradores você está hoje? Hoje no grupo nós temos 3 lojas, né? Mais uma loja virtual que é em Brusque, mas é dentro da estrutura da loja. Em loja de carro, hoje nós estamos com
110 colaboradores. Há 2 anos atrás a gente comprou uma administradora de consórcio, que é do nosso meio também. A gente está terminando de transferir ela, fazer toda a parte burocrática. Estamos 2 anos e meio nesse desafio chamado Brasil, transferindo ela no Banco Central. É tão difícil ter uma administradora quanto um banco, que é totalmente regulamentada. É algo que a gente vai gastar muita energia, está muito em alta o consórcio. Hoje nós temos 8 colaboradores. Um total, mais ou menos, se eu botar grupo de loja de carro, aí depois a gente tem o Ceramic Pro, lá dentro em torno de 150 colaboradores direto. Aí depois a gente tem uns outros negócios que não são do meio de carro, né? Mas no grupo de carro, voltado a carro, que é consórcio, serviço, o Drive Experience, em torno de 150 colaboradores diretos. 150 famílias impactadas. Aí é quando você pensa, né? Todos os desafios valem a pena, porque olha a diferença que faz a tua empresa, as decisões que você toma, os desafios que você enfrenta para Sim, trazer isso, para impactar a vida de todas as pessoas. sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, sucesso, ele, ele é árduo e é doído. Isso é fato, é muito trabalhado, né? Hoje é uma segunda, né? Ontem a gente trabalhou, porque nós fizemos um evento na loja chamado Arrancadão de Vendas. Trouxemos carro da nossa loja de Brusque para o pátio ao lado ali, tentando fazer uma collab, né? Nós fizemos evento uma vez por mês, pelo menos em Brusque, e sempre faz alguns itinerantes, que não tem como fazer sempre na nossa matriz lá. Então trouxemos, então a gente trabalhou sábado, trabalhou domingo, hoje de manhã tinha alinhamento, buscar meta, porque hoje faltam 4 dias para terminar o mês, né? Todo mundo quer bater meta, todo mundo quer ganhar meta, super meta, hiper meta, e assim vai. Então, aqui em Balneário Camboriú mesmo, a nossa loja Prêmio ela não abre os domingos, né? Ela abre esporadicamente agora, mas assim, nem entre Natal e Ano Novo, não dá para pegar férias coletivas, que daí é quando a cidade está cheia, né? É o nosso fluxo, o nosso alta temporada, a alta temporada, vamos dizer assim, do verão, ela também reflete na nossa loja. Mês de junho, julho e dezembro, janeiro, uma parte de fevereiro, carnaval. Então, por quê? Porque muita gente, essa loja tem uma particularidade, né? Diferente do nosso mercado em Brusque. Então, por exemplo, assim, quando eu falo lá, o carro prêmio, quando eu tinha só lá, vende para fora, né? Mas o carro lá de volume, que são carros aí entre 80 a 200 mil reais na média, os carros lá, que é o grande mercado do Brasil de volume, esse tipo de cliente, a gente entende, né, o mercado, a prática dele é que esse cliente se desloca até uns 100, 120, 150 quilômetros. Por exemplo, tu quer comprar um Polo, tu não precisa ir lá em São Paulo buscar um Polo. Tu vai bater Polo aqui, tem de Florianópolis, tem em Blumenau. Então tu vais encontrar o carro aqui em Joinville, que dá um raio de 150 quilômetros. O prêmio já é diferente. O comprador do carro prêmio, a gente vende Oiapoque ao Chuí, sem ninguém ver ninguém, né? Só na base de contrato, da cautelar dos sistemas. E respondendo a tua pergunta, na hora ali me falhou um pouquinho o tema, né, que era em relação à credibilidade, que eu disse, eu tenho toda a expertise para te falar, né, como eu venho de terceira geração, 3 gerações, implantando a quarta, é o que eu aprendi e é o que a gente vende lá, né, é a credibilidade, a confiança. Óbvio que a gente paga um preço por isso, né, só que a gente consegue agregar um valor por isso, né. Então, assim, mercado de carro, principalmente, né? Que eu nasci no carro, né? Como é garagista, é picareta, tem várias denominações aí no mercado, né? Mas graças assim a gente aprendeu a fazer correto, a gente continua sendo correto e o que a gente vende ali, né? Eu sempre digo para todos os colaboradores, né? A gente é bom de negócio, mas princípio a gente não negocia. Né? A gente é bom de negócio, mas o nosso princípio a gente não vai fazer negócio. Né? Então essa é uma das regras nossas ali, né? E obviamente quando tá por exemplo, um comprador lá de Manaus, né, quer comprar um carro da gente, pô, mas ninguém conhece ninguém, como o cara vai me mandar dinheiro, como eu vou pegar o carro dele? É sempre nessa base da confiança e credibilidade. Eu sempre assim, a Boca Mafra Premium fez algo muito diferente conosco também, principalmente comigo, né? Eu tenho um outro negócio meu que eu já estou praticando e desenvolvendo, né? Que chama Networking, né? Não é networking, é network. Por quê? Ela abriu o Oiapoque ao Chuí para a gente em todos os estados, em todas as cidades, com 1 ou 2 ligações, eu consigo chegar em qualquer pessoa. Aí quando não chega, né? Eu sempre digo para a pessoa assim, ó,
que banco que tu tem conta? Ah, eu tenho no banco X, eu tenho conta. Vamos botar o teu gerente e o meu gerente. O meu gerente eu sei o que vai falar na ligação de mim. Vamos ver o que o teu gerente fala do teu. Se falar assim é confiável, porque o meu gerente vai dizer, ó, pode depositar, que lá na Mafra não tem problema. Né? Então, sempre a gente arruma uma forma de buscar essa credibilidade, porque a gente não sabe fazer diferente. Né? Então, acho que isso, respondendo a tua pergunta efetiva, a nossa confiança, a nossa credibilidade é isso. É buscar tudo que a gente fez e pode olhar para trás. Né? Perfeito. Quais tendências mais promissoras que você observa para o futuro no segmento de carros de alto padrão e como o Balneário Camboriú se posiciona neste cenário global? Então, Balneário Camboriú hoje é um sonho que todo mundo quer, né? O Brasil quer. Eu vou para o oeste de Santa Catarina, meu sonho é morar no litoral. Eu vou para o Mato Grosso, meu sonho é morar no litoral. Eu vou para lá no Macapá, meu sonho é morar no litoral. E quando a gente fala litoral, obviamente a gente fala aqui que é vitrine, né? Existem outros locais lá, por exemplo, o paulista, muito rico antigamente, ele ia para Angra dos Reis, o carioca, né? O mineiro não tem praia, tem lá Furnas, Capitólio, lá que é a praia do Mineiro, mas assim, a parte do centro-oeste, toda do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tudo está desembocando aqui, né? Que vai lá de Barra Velha ou debaixo da Serra de Curitiba ali, que chama o porto lá de Itapuá, até as praias lá de Florianópolis, antes do sul, né? É um crescimento, assim, gigantesco, né? E Balneário Camboriú, ela se despontou, assim, como realmente a parte do empreendedorismo aqui, eu acho que foi a coragem, né? Para empreender, para fazer prédios com essa qualidade, com essa tecnologia que existe no mundo todo, né? Eu acabei de vir numa viagem de férias em Nova York, tu olha os prédios lá, tu olha os prédios aqui, é impressionante. Tu vai um dia na orla de noite, tu olha da areia para cá, pô, é realmente algo bonito, né? Algo diferente. Tem algumas coisas para ser feito, eu acho que eu bato muito quando eu posso falar, eu acho que tem que ser aberto isso. A água de Balneário Camboriú, a parte da areia, né? Da água nossa, pela questão do rio, a gente tem que resolver isso, né? Tem que ser algo resolvido. A gente tem que ir ali no mar a 2 metros e tem que ver o pé na areia. Nosso pé lá dentro da água tem que ver. É algo assim imprescindível para que continue isso, porque não faz sentido. Tu comprar um apartamento de 40, 50, 60 milhões que não estão agora no Sena Tower e tu não poder pisar na areia, porque tem mau cheiro, pega micose, Então, assim, temos que evoluir nesse sentido. Eu acho que o trabalho que foi feito foi plantado e quem está pegando agora, né, está muito preocupado com isso. E é imprescindível para que Balneário Camboriú tenha sustentabilidade nesse sentido. Se a gente for ver o que a gente tem de projeto aqui, tanto da parte turística quanto de empreendimento, tem obra e coisa para acontecer aí 10, 15, 20 anos, né? Eu acho que Balneário Camboriú está muito inteligente, né? A parte empresarial, porque antigamente vinha para Balneário Camboriú, tinha a praia, tinha o bondinho que rodava. Hoje tu fica com uma família com uma semana aqui e não conhece tudo, né? Tem muita coisa e muita coisa vindo. Então isso eleva sem dúvida. E aí nós temos aqui o que o paulista não tem nas praias do litoral lá. A pessoa pega um carro conversível aqui, roda a orla, anda com um relógio de 100, de 200, de 500 mil reais, e lá tu não pode fazer isso. Né? Rio de Janeiro tu não pode fazer isso. Então, tu fica muito enclausurado, né? Em determinados locais que a rua é fechada. E aqui a gente, graças, né? Temos que manter isso cada vez mais, o poder público com o poder privado, né? A gente tem cada vez se fechar, trabalhar muito isso, apoiar muito isso, né? Os sistemas de segurança, pegar o privado, fazer o privado cobrar deles, eles entregarem o resultado que a gente quer. Eu acho que isso é imprescindível aí para que realmente a gente continue, né, com essa sensação de segurança. Tem coisas erradas? Tem problema? Tem todo dia. Escuta a rádio de manhã lá, mas assim, comparado com o resto, a gente ainda vive numa bolha. Eu acho que isso assim é muito vendável, né? Não só no Brasil. Toda a América Latina hoje está aqui, né? O Chile, Uruguai, Paraguai, a Argentina no passado. Dizem que os argentinos, hermanos, né? Que hoje estão numa pegada diferente em relação ao campo, salvaram a nossa temporada. E eu já, em alguns encontros, agora inclusive final de semana, eu trabalhando, foi uma pessoa bem influente assim, no quesito temporada, falou: Neto, os argentinos vão vir para gastar muito, então tem que estar preparado, né? Porque eles vão ajudar muito a questão da nossa temporada. O mercado aqui interno não está tão bom, não está bombando, de repente vamos ter esse incremento. Então,
acho que a gente está sendo uma evidência muito grande, não só Balneário Camboriú, quanto toda Santa Catarina, né? E vamos continuar sendo por um bom tempo, né, Neto? Eu acredito assim muito nisso, se a gente Eu conseguir manter, eu estou vendo algumas ações, a nossa questão logística, né, a estrada precisa melhorar, que 101, nosso governador já lançou, né, não sei quanto tempo, uma estrada paralela à BR-101 que vai ligar lá a descida da serra o contorno sul aqui de Florianópolis, que ficou um espetáculo, diga-se de passagem, demorou pra caramba, mas ficou um espetáculo. Se tiver que ser privada, que seja privada, desde que funcione, né, e que seja rápido, porque o tempo urge. Hoje na nossa região aqui, se tu pegar a região de Florianópolis, a Joinville, para te transitar, tu perde um dia. Né? Antigamente tu fazia Joinville em 1 hora e 20, Florianópolis 50 minutos daqui, e se tu pegar qualquer zebrinha, tu vai de manhã para lá e volta no meio da tarde. Então essa infraestrutura tem que ser assim feita de maneira, tem projeto, mas ela tem que urgenciar, né? É urgente isso para que a gente, porque se deixar a gente faz a nossa parte como empresário. Né? Eu estou visitando vocês aqui, né? Estamos fazendo isso, estamos mudando aquilo, estamos implementando, e nós lá a mesma coisa, a gente quer fazer muito, quer evoluir, quer melhorar, então não pode atrapalhar. Sim. Né? Tem que dar pelo menos o suporte básico lá para a gente. Sim. A pergunta era justamente sobre isso, né? Como você vê a evolução da infraestrutura, tanto em Balneário, para comportar esse mercado de luxo, super luxo, e na região toda, né? Porque eu acredito que a pessoa que vem comprar um carro, que compra um imóvel, ela compra o contexto todo. Ela quer ter a segurança, ela quer poder passear com o carro dela aqui na região, não somente em Balneário. Isso é imprescindível, né? Acho que, e eu acredito assim, não dá para a gente ficar criticando, a gente tem que ficar cobrando e tem que ficar hoje sendo parceiro. Né? Por exemplo, lá em Brusque, nós temos uma empresa, e hoje ela está aqui em Balneário Camboriú, que é uma empresa de segurança, que ela tem as câmeras OCR, né? Que são as câmeras com inteligência artificial. E lá em Brusque é a segunda cidade mais segura do Brasil, Brusque. Acho que ano passado teve 2 homicídios com 150 mil habitantes. E a cidade é 100% monitorada. Né? Essa empresa, ela monitora, a gente monitora lá entre as várias entidades, né? Por exemplo, toda loja minha tem 3 câmeras que eu pago lá uma mensalidade e dou para ele cuidar numa sala. Ele monitora e se tiver um problema, ele dá para a polícia. Quando a gente dá para a polícia, eles têm que ir lá e resolver, porque você tem que apresentar resultado. E eu sei que tem aqui em Balneário Camboriú, tem em várias cidades. Então, assim, tem algumas coisas que, infelizmente, vai caber a nós. A gente já paga imposto que era para andar não em asfalto, né, em cimento, né, em pista como da Europa, que elas não são asfaltadas, são cimentadas, Estados Unidos, mas não adianta a gente, é a mesma coisa da internet, aquela questão que a gente falou, tem coisas que eles não vão fazer, né, não dá conta, não consegue, até porque o Brasil tem essa dificuldade de ser um continente, né, para mim mandar um carro hoje, uma venda que eu faço para Manaus, o carro fica 14 dias na balsa. Dá quase para mim chegar nos Estados Unidos. Sim. É mais fácil vir um carro meu de Miami para cá do que eu mandar um para Manaus. Ele pega 10 dias de asfalto, aí ele pega 8 dias de balsa para ir lá entregar, pega 7 dias de balsa para voltar e depois mais 10 dias para voltar. Né? Então o Brasil é um continente, realmente não é fácil. Né? E ainda cada estado, cada órgão puxando para o seu lado. Né? Então não é uma situação fácil. Mas aqui nós temos uma cultura diferente. Né? Então é continuar implementando essa cultura, ficar batendo realmente nas questões de princípios, questões de segurança, questões sanitárias, né? E complemento, né? Eu acho que essa parte do esgoto, que o Brasil está muito atrasado, e essa parte principalmente da orla de Balneário Camboriú, que está linda, está maravilhosa. Já fizemos a parte de alargamento, agora a água, né? Imprescindível, mas eu tenho certeza, assim, tanto o poder público quanto o privado já sabem disso e estão trabalhando para que realmente a gente melhore. Imagine, porque é possível fazer isso. Miami tem 4 milhões de pessoas que rodam lá e a água é caribenha. Como que aqui com 200, 300 mil pessoas fora temporada, a nossa água não tem qualidade? Né? Tem que ter um segredo isso. Tem que ter um a fazer. Né? Então, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o dever de casa Camboriú, Balneário Camboriú, e obviamente toda a nossa parte da orla aí da costa, né? Legal. Ô Neto, fugindo um pouquinho aqui do script, você teve na China algum tempo atrás. O que você trouxe de lá? O que você trouxe de
insights de lá que você gostaria de compartilhar com nós aí? Então, eu fui para a China numa missão de uma financeira, de um banco, e eu fui com revendedores de veículos 0 quilômetro, só concessionário. Eles levaram só concessionário. E por eu estar lá nos Estados Unidos estudando, no ano retrasado, na NDA Show, que é a nossa FenaBrave aqui, que é nosso congresso de concessionárias, existe nos Estados Unidos, eu já vou 2 anos para lá estudar também o mercado. Me considero assim um estudioso do mercado, né, para conseguir pegar todos esses insights e entender, tá tentando sempre entender essas mudanças um pouquinho na frente. E aí surgiu a oportunidade, surgiu o convite, né, tu quer ir para a China, né, o que tu vai fazer lá? Cara, eles vão lá tratar de montadora. Mas eu fui fazer o quê? Nada. Fui olhar, conhecer. Mas cheguei lá, me encantei. Óbvio que era o meu ramo, né? São pessoas que eu me relaciono, mas de outra forma. Eu não tinha o objetivo de dizer assim, eu tenho que ir lá para firmar um contrato com tal montadora. Né? E nem tenho essa pretensão de ser um distribuidor autorizado, montador e ficar amarrado numa marca. Né? Já tive a oportunidade de ter praticamente quase que todas e nunca tive um interesse. Então, a China me surpreendeu em tudo. Né? Me surpreendeu em tudo. Aquela ideia que vem de uma China com mão de obra escrava, com isso, com aquilo, eu não vi nada disso. Pode ser que tenha, pode, mas ela teve uma mudança, ela teve uma transformação assim, gigante, empreendedorismo. Uma coisa eu aprendi lá, né? Tem regra, muita regra, mas é muito liberal, só não faz nada errado. Que é aqui ao contrário. A gente não é tão travado em regra, por isso tem muita gente fazendo as coisas erradas. Né? E aí tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, recurso disso, recurso daquilo, e é irresolvível muitas coisas, né? Tu fica lá barrigando, como a gente chama, o resto da vida se quiser barrigar algum problema. E lá não, lá a regra é assim, pode fazer tudo, só não pode fugir da regra. Né? Então a parte tecnológica lá, a parte de cidade, a parte de mobilidade, né? Eu fui numa cidade lá, eu geralmente, como eu decidi, eu fui muito em cima da hora, né? Eu fui para umas 10 cidades lá, e eu sempre estudava de noite a cidade que a gente ia no outro dia amanhã, para poder ficar aproveitando a viagem, né? E aí, quando a gente estava indo pro hotel dormir lá, no ônibus, eles disseram assim, amanhã a gente... Qual é a programação de amanhã? Amanhã a gente vai acordar a tal hora, a gente vai para Chongqing. Chongqing? Que cidade é essa? Chongqing. Aí bati lá no Google, Chongqing, no Google deles lá, né, no WeChat. Chongqing, 31 milhões de habitantes. A maior cidade do mundo. Já ouviu falar? Quase ninguém ouviu falar. Né? Chongqing chamava a cidade. A gente foi numa montadora lá. Chongqing, quando eu falar agora, pode ser que vocês memorizem. Né? Chongqing é uma cidade que tu vê, quando ela passa o trem correndo no meio de um prédio. Então ela é na beira de um rio. Quando eu estava nesse rio, eu vi lá trem, que ele sai do meio de um prédio, literalmente, eles indenizaram um prédio, passa no meio, o restante do prédio funciona normal. Aí eu vi trem, embaixo da terra tinha metrô, era um rio navegável, então tinha fluvial, né? Aí tinha carro, tinha moto elétrica, tinha carro elétrico, tinha ônibus, que a gente estava no ônibus, tinha metrô, né? Trem, eu só não vi na mesma foto, na minha cabeça só não vi avião, porque eu estava no ônibus e não conseguia procurar. Então, assim, a China é isso. A China é um negócio que ela foi encantadora para mim no sentido de empreendedorismo. Óbvio que ela tem problemas do socialismo. Não estou aqui defendendo o modelo chinês, mas assim, por que ela vem numa evolução tão grande, né? Primeiro, a educação de muita qualidade. No dia que eu fui visitar lá uma universidade que ela é do lado em Pequim, eu disse, cara, por que a gente está aqui nesse monumento que é do governo, aquele jardim lá imenso e tal, e por que ali a gente está vendo lá loucura, fila interminável de criança com... Ó, Neto, ali é a melhor universidade da China. Então é o segundo ponto turístico mais visitado da China. Os pais e os avós vão levar as crianças lá para conhecer, para dizer, nós vamos fazer de tudo para te estudar aqui. Tu tem que fazer por merecer. Então, assim, quem vê fila em universidade aqui, que se não seja lá, de repente, no vestibular, quando está fazendo lá, aprende de criança. Então, as crianças já estão aprendendo onde é que eles têm que estudar. E assim, eles falaram para mim, Neto, assim, tem várias aqui assim, porque tem ali era tal curso, né? As outras tem tal curso, e outras tem assim.
cada estado, cada cidade daquela lá, eu fui em cidade de 16 milhões de habitantes, de 18, de 20, fui na de 31. Todas as universidades boas têm fila, mas não é fila no final de semana, nas férias, é diariamente. Saem do interior para ir lá na capital, ó, aqui o pai quer que tu estuda, né? Então, assim, eles estão muito avançados no quesito educação, que a gente sabe que é a base da pirâmide, né? Educação de qualidade é base da pirâmide. Então, assim, a China, achei incrível, né? Essa parte tecnológica, eu já falei, né? Eu tenho algumas dificuldades de mudança de tecnologia, mas eu sou um estudioso do mercado e assim, me mostrou muito, né? Tenho várias coisas na minha cabeça para implementar, para fazer. Tô ficando sócio de uma empresa de tecnologia, que eu falei antes, só que é em relação ao meu ramo. E Então, assim, é aprendendo. falando só um pouquinho sobre essa empresa de tecnologia, conta aí mais ou menos qual que é a novidade aí que tá vindo. Então, essa empresa de tecnologia é o seguinte, hoje lá na Boca Mafra, né? Eu mudei lá em 2018 para 2019, que nem eu contei aqui por causa da Boca Mafra, eu mudei o meu sistema e eu até hoje, eu não consigo ter um sistema completo de gestão que ele seja bom em tudo. Então, por exemplo, eu tenho um sistema de gestão, aí eu tenho uma empresa de lead, porque essa minha empresa de lead ela não é boa, então eu tenho uma de lead, eu tenho uma de CRM, eu tenho uma que é um integrador de internet, que eu lanço o carro lá, ele joga para todos os portais, e essa minha empresa de gestão ela é deficitária nisso aqui. Então, no meu entendimento, na minha visão, na minha experiência, eu estou com as 7, 8 melhores do mercado, né? Só que em nem tudo elas, hoje vai lá, faz API, mas nem tudo elas se comunicam em 100%. Então, há 2 anos atrás, praticamente há 2 anos atrás, eu juntei algumas pessoas, um que já tinha uma empresa dessa e vendeu, e passou a geladeira dele, né, que quando vende tem 2 anos lá que ele não pode mexer no ramo, fiz um convite para ele, pegar o meu time de dentro para fora e tentar criar, a gente vai ser a melhor em tudo? Não, mas vamos juntar tudo isso, né, em uma empresa de gestão que ela vai ter o CRM, vai ter os KPI, vai ter os relatórios, vai ter o fiscal, o contábil, que é muito deficitário. Eu, por exemplo, assim, essa empresa minha de gestão, eu sou uma empresa que devo ser uma das únicas do Brasil que usam como revendedor seminovo, porque ela é muito voltada para concessionária. Até por quê? Porque ninguém tem um sistema robusto numa empresa de seminovo de contábil e fiscal. E eu tenho um contador específico que ele só trabalha com contabilidade de automóvel, ele é um especialista nisso. E ele só me atendia na época se eu pegasse essa empresa pelo contábil e pelo fiscal. Então ela é boa no contábil fiscal, não era boa no resto, né? Como eu sou lucro real, que quase nenhuma loja de carro seminovo geralmente todo mundo é no presumido, eu peguei ela na época, aí juntei todos. Agora eu estou tentando pegar esse sistema dela e mais todos os sistemas que eu tenho e criando numa só. Que ela está no forno, está pilotando, né? Tem vários módulos dela pronto, e dentro desse ano a gente vai lançar ela para todo o Brasil com o network. Legal. Por coincidência, a Dani tem uma empresa do mesmo segmento tecnológico, só que para o imobiliário. Para o imobiliário. Também, vamos falar assim, pegou todas as ferramentas aí disponível do imobiliário, pegou toda a concorrência e todos, vamos falar, as deixas, né, que eu como corretor e trabalhando no marketing imobiliário vi que existia várias falhas em vários sistemas. Eu trouxe tudo essa ideia com meu sócio que é programador e construímos também um sistema imobiliário com automação, com disparo de e-mail, inteligência artificial já também, CRM. CRM, o site para o corretor, e a Dani está... E personalizável também. E personalizado. E a Dani também vai estar soltando aí até o final do ano aí esse sistema imobiliário também. Legal. Também é uma coisa em comum aí. Neto, fora essa paixão pelos carros de luxo, qual que seria um hobby seu uma paixão sua fora isso? Então, eu gosto muito de pescar, né? Que é um hobby, daí é hobby mesmo, né? Sou apaixonado por pescar. Moro na frente do mar, mas meu hobby é pescar no rio, né? Por incrível que pareça. Não que eu não gosto de pescar no mar, mas sou apaixonado por pescar nos cantão aí do Brasil, Mato Grosso, Goiás, enfim, Amazônia. Já fui uma boa parte do Brasil.
E aqui, como eu disse, em Balneário Camboriú, na Boca Mafra Premium, assim, chega aqui, né? Quem é o comprador? É o agro. Aqui a gente fala muito do agronegócio, né? E os clientes são do agro, uma boa parte dos nossos clientes são do agro. Então, lá em 2022 também eu comecei a me relacionar com o mundo do agro, né? Conheci aí os principais produtores do Brasil. Em 2021, eu entrei no agro como investidor, né? Com gado. Existe no gado a cria, recria e engorda, né? São 3 fases. Eu entrei na cria, peguei aquela fase do boom, né? O boi subindo, o boi caro, falta de bezerro. Não foi um bom negócio no sentido de eu comprar e ganhar dinheiro, que sempre o objetivo é a gente comprar, mas me apaixonei um pouco pelo negócio. E aí esse negócio que sofreu como prêmio, né? Antigamente faltava produto, depois passou a sobrar. Hoje é um outro mundo, é uma outra realidade, né? A gente vende metade do que vendia lá no auge da pandemia, mas, né, nos estruturamos de volta. A gente abriu para vender a quantidade de carros que a gente vende hoje, né? Mas o primeiro mês lá a gente teve que reformular a empresa hoje, teve que retroceder, né, ou readequar ela. E aí eu entrei na compra e venda de fazenda, que é o que eu gosto de fazer, né? Comprar e vender. E aí cada vez que a gente vai para fazenda, tu vive um mundo à parte, assim, né? Paralelo. Eu tava a última vez agora, pela primeira vez também eu plantei soja, eu não sou plantador, né? Foi um fato que ocorreu numa fazenda que a gente está deixando ela pronta, né? E valorizando ela para depois vender. Dia de Nossa Senhora, 12 de outubro do ano passado, a gente estava lá, foi o primeiro dia que a gente plantou soja, né? Assim, uma coisa incrível. Dia 12 de manhã ela plantou, no dia 13 eu fui correr a roça, como se diz lá, a semente não estava mais embaixo da terra, estava germinado, assim. Então, assim, realmente a terra, isso tem me encantado, né, nesse paralelo, no sentido assim, aqui a gente vem, eu respiro o carro, né? Eu tô aqui, meu celular tá tremendo direto aqui embaixo, tocando, eu vou abrir o WhatsApp e tal, uma loucura. Tu vai para lá, assim, parece que tu esquece, é como pescar, né? Então, eu associei muito, assim, a fazenda com o agro, com o pescar. E gostei, assim, do negócio, eu gosto muito de comprar e vender, então, nessa minha andança, nesse network, né? De estar plantando algumas coisas para essa empresa que vem, para o meu consórcio, que eu pretendo viajar o Brasil todo, fazendo parceria. O agro também, agora fui lá para o Amapá, né? Tô lá no Amapá, pô, é mais fácil para Miami do que para o Amapá, né? Pega 4 voos, é um Brasil diferente, né? Mas, enfim, tu vai para lá, pô, tem rio, tem a pressa é outra, parece, né? Apesar que hoje é tudo online, mas a pressa é outra, então tu faz outro tipo de relacionamento, que aqui a gente fica no dia a dia. Eu vim aqui para fazer, né, não só o podcast, para conhecer tua empresa, e se eu largar daqui não para o telefone. Então a gente se solta um pouco mais. Então um dos meus refúgios, vamos dizer, né? Eu gosto de pescar, né? E, obviamente, a gente gosta de estar com pessoas, gosta de estar com os amigos. E o agro é algo assim que, daí, já como não só lazer, como business, né? Tem me encantado aí, a gente tem entrado cada vez mais de cabeça nesse mundo aí, que é para dar mais dinheiro ainda, mais negócio aqui para Balneário Camboriú, para o carro, para o imóvel, né? Que é um fato gerador do Brasil, sem dúvida alguma, né? Vamos ver como é que vai ficar essas medidas agora, taxação americana aí que começa a partir de sexta-feira. Vamos ver o que vai acontecer com esse Brasilzão, se realmente foi implantado isso, o que vai acontecer com o agro, né? Tem clientes meus que estavam comprando, tem um cliente meu que estava comprando carro meu, e é o segundo, o terceiro maior exportador de peixe de água doce do Brasil, um dos maiores do mundo, né? Ele falou, tava fazendo negócio que tô desesperado. Eu tô com 8 navios viajando e vai chegar lá depois da taxação. Não sei se eu mando voltar, se para no meio do caminho e vai estragar, ou se eu mando entregar lá e vou assumir o prejuízo. Então, assim, vejam só, né? A regra no meio do jogo, que é a quadra poliesportiva. Que imagina, hoje estamos falando aqui de milhões de reais ou de dólares. Já foi, mas não entregou ainda. Quando chegar lá que bateu, a regra mudou no meio do jogo, né? E não foi nenhuma regra nossa, foi uma regra desbarrada por causa do nosso problema interno, né? Então, é um desafio, né? Mas falando um pouquinho de paixões, que a gente gosta de conversar sobre isso aqui no podcast,
como que a pescaria, você tem conseguido praticar? Porque às vezes tem aqueles que dizem, ó, eu gosto, sou apaixonado, mas não tenho tido muito tempo de praticar minha paixão. Então, eu assim, com essas minhas andanças do agro, eu sempre tento casar, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho feito um mistão, assim, né? Eu vou pegar férias, por exemplo, numa feira dessa aí, eu fui para os Estados Unidos para ir na NDA, aproveitei para pegar nas férias, já aproveitei, a minha família ficou de férias, eu saí 2 dias lá, fui na feira e voltei, né? Agora, fui para... sou apaixonado por futebol também e por esporte, né? É uma outra paixão que eu tenho. Eu vou a 6 Copas do Mundo assistir. Fui agora ver a final de clubes. Fui ver a final e a semifinal. Eu sou fluminense, tricolor, pó de arroz. Fui lá ver o jogo do Fluminense. Independente de ele ganhar ou não, né? Já era meio que sabido que nenhum brasileiro ia chegar. O nível é totalmente diferente. Mas fui também para ver a final, né? Tinha comprado ingresso para ver a final do clubes. E aí aproveitei para fazer, inclusive, coincidentemente, né? Tava aqui hoje, me mandou uma foto, quando eu olhei a foto do Google aqui do lado, o Cristiano Piquet estava aqui, né? Eu tive em Miami, quando eu estava viajando, meu voo atrasou, eu não consegui fazer o evento. Nós fizemos muitos eventos na loja, na Boca Mafra Premium, inclusive imobiliário, né? Eu fiz um evento dele na quarta-feira, que era para mim chegar na terça, e o evento do Cristiano foi na quarta. Eu acabei chegando só na quinta, mas a minha irmã lá na loja toca essa questão imobiliária, que a gente faz muita ligação de terreno, de permuta, de clientes, né? Fiz um evento do Cristiano Piquet dentro da loja, ele convidou alguns clientes, a gente convidou. Na quinta-feira, quando eu cheguei no Brasil, entro na minha loja, 10 horas da manhã, tal. Pô, Neto, liga um cliente meu de Salvador. Ô, Neto, estava na loja, tal, teve um evento aí ontem, teve um evento aqui do Cristiano, como é que, pô, quero um apartamento em Miami. Já olhasse? Não, já olhei algumas coisas, o que tu quer? Assim, assim, assado. Qual é a oportunidade? Assim, como a gente tá falando agora, inclusive eu tava resolvendo o câmbio aqui agora, quando tava vendo ali que eu tava falando O Piquet comentou que de câmbio. saiu o negócio, né? Na quinta-feira de manhã eu cheguei de viagem, vendi um apartamento em Miami. Quando eu fui em Miami, eu aproveitei para ver algumas coisas lá. Então vendi um apartamento de 4 milhões e 200 mil dólares para um cliente, estamos falando aí de 25 milhões de reais nesse network. Eu não vi o cliente, já é meu cliente, mas por telefone, ó, não, tem essa oportunidade, é meu, pode fechar. Deu uma negociadinha no preço lá, que é o normal, e fechamos um apartamento com o Piquet. Amanhã eu tenho uma outra reunião com ele para fazer uma collab de uma marca para vir assinar um prédio aqui em Balneário Camboriú. Então, essas minhas viagens, né, eu tento casar. E, obviamente, da pescaria eu não abro mão, são 3 a 4 por ano. E o que eu não tenho é uma férias, assim, o Neto pega 20, 30 dias de férias. Geralmente aí depende de 5 a 7 dias, né, 5 a 7, 5 a 9, e aí faz essas, como é muito corrido, né, eu tento também intercalar, pelo menos a cada 60 dias tu tem que pegar 3, 4 dias aí para refrescar, e o menos é mais, né, a gente volta zerado. Legal. Maravilha. Neto, foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Um exemplo de empresário, de uma pessoa muito abençoada e um exemplo para várias pessoas, né? Como um ser humano, né, cara? Como também um cara humilde. Queria muito agradecer a tua presença, né? Obrigado pelos insights que você deu aí, para os nossos ouvintes. Agradeço vocês, né? Sucesso aí. Eu aprendi assim do lado do meu pai, que foi meu grande professor. E tomara que as pessoas gostem, né? Como tu falou, se tiverem curiosidade, as redes sociais lá, @Bocamafra Automóveis, Neto Mafra Oficial, a gente tá sempre lá de portas abertas para receber, para expandir, para compartilhar o nosso conhecimento. A nossa empresa é um livro aberto para quem é do ramo, quer ir lá, quer conhecer, quer estudar. Eu acho que nada mais do que puxar sempre a régua para cima. Eu acho que esse é o nosso objetivo. E aí, conforme for a demanda das pessoas, né, os comentários aí, a gente marca um próximo com as outras curiosidades. Obrigado. Legal. Obrigada, Neto.